NLB, o Regional Nordeste 2 e o Regional Nordeste 2. Meu nome é Ana Lúcia, sou aqui da Diocese de Salgueiro. Então, dentro desse nosso primeiro eixo, que é a identidade do leigo, o nosso primeiro encontro foi com o formador José Lucas, ele que é teólogo da Diocese de Campina Grande, na Paraíba. E hoje nós temos conosco a professora Ana Neide de Barros, ela que é do Conselho do Laicato do Regional Nordeste 2, da Diocese aqui de Salgueiro, pós-graduada em Pedagogia, e ela é também bacharelanda em Doutrina Católica. Então, vai ser um momento assim bastante rico, como foi o encontro passado, mas nós vamos iniciar o nosso encontro invocando a presença da Santíssima Trindade sobre nós que estamos aqui neste encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para que nós possamos estar sempre em sintonia com o Pai Celestial, nós queremos hoje, dentro de toda a liturgia que nós celebramos, hoje dia de São Marcos, apóstolo, lembrar também o salmo de hoje, que é um salmo assim muito bonito, muito rico, que vem nos dar força e coragem também. Que diz o seguinte, é o Salmo 88. O Senhor, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E também o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20, que vem confirmar o convite, né, que o Senhor nos faz, que é de ide e proclamar o Evangelho a todas as criaturas. Então, irmãos e irmãs, não tenhamos medo, sejamos corajosos, firmes, em meio a tantas tribulações, mas que nós possamos continuar a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. Amém? Bom, neste momento, nós passamos a palavra para Ana Neide, ela que hoje estará abordando a identidade do leigo, segundo o Concílio Vaticano II e as conferências episcopais da América Latina. Ana Neide, é com você. Okay. Só um momentinho, perdão, minha gente, só lembrando que o nosso encontro vai até às 20h30, com a formação, e depois deste momento nós estaremos abrindo para debate, para esclarecimento e para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, coloque aí no chat, por favor, que depois deste horário nós teremos esse momento para um pouco mais de aprofundamento, tá certo? Pois é. Ana Neide. Ok, Ana Lúcia, obrigada. Boa noite a todos, a todas, ou a todas e a todos, né, Valdinete? E a gente, na verdade, vai continuar refletindo a identidade do leigo, da leiga, né? Como iniciamos no último encontro. A nossa referência de hoje é pensar, né, como é que o leigo é colocado, né, no seio da Igreja a partir do Concílio Vaticano II e das conferências da América Latina que sucedem o Concílio Vaticano II. Eu vou tentar aqui colocar uma apresentação para a gente ir seguindo, mas, né, eu queria lembrar que esse é um momento muito da gente de construção mútua. Então, algumas informações eu estou trazendo nesse momento, mas com certeza também muita coisa pode vir de vocês. E aí vou tentar me organizar direitinho para a gente ter o tempo maior de debate. E com a Ana Lúcia aí, com certeza, ela vai controlar a minha fala, que eu já conheço. Então, deixa eu ver aqui. Ai. Rejane Gaiano. Boa noite, Rejane.
Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Já iniciamos, já fizemos nosso momento de oração, de acolhida, de oração. E agora, Ana Neide já está aí com a palavra para o nosso encontro de hoje, refletindo sobre a identidade do leigo e da leiga segundo os documentos, né? O Concílio Vaticano II e também as conferências episcopais da América Latina, não é isso? Ok, deixa eu só fazer esse computador funcionar. A tecnologia, às vezes, ela tem esses probleminhas. Ok. Pois é, quem tem acompanhado, enquanto isso, quem está acompanhando aí, não é, o nosso encontro, os bispos, né, que estão reunidos lá em Aparecida, na 60ª Assembleia, não é? Hoje tivemos aí, graças a Deus, a confirmação de alguns nomes, né, que vão estar aí à frente dos trabalhos, né? Conseguiu, Ana Neide? Ainda não, mas se não for, a gente vai sem ela. Pronto. E assim, com muita alegria, a gente recebe o nome lá do bispo de Garanhuns, né? Segundo presidente, Segundo vice-presidente. Segundo vice-presidente, pois é. João Paulo Motivo de Jacques. muita alegria. Para o nosso regional, né? Regional Nordeste 2. Ok, vamos. Ok. Agora sim. E aí a gente começa pensando, cristãos leigos e leigas, quem somos nós na igreja? Quando a gente se pensa leigos e leiga, e aí o Lucas já trazia um pouco essa reflexão, não é? A primeira ideia é aquilo que vocês jogaram no chat, né? Aquelas palavras que já ia dizendo um pouco daquilo que nós somos, ou um pouco daquilo que o mundo concebe, que era talvez a primeira espera nossa que saísse, né? A ideia de que o leigo era aquele que não está muito familiarizado com o assunto, portanto, não está dentro, e aí ele não sabe em relação àquilo. Para a igreja, né, e aí ficou claro esse conceito no último encontro, né, leigo são todos aqueles que não são ordenados, que não têm ministério ordenado. E hoje a gente vai pensar, né, esse leigo, essa leiga, a partir do Concílio Vaticano II e das conferências da América Latina e Caribe. Lembrando que, antes de entrar na questão da identidade do leigo, eu queria tratar com vocês um pouquinho do concílio, né? O que é o concílio? Porque, às vezes, a gente está no processo de formação, às vezes a gente já tem um conhecimento mais aprofundado, e, às vezes, né, a gente não tem esse conhecimento e a gente fica, né, muita coisa fica chegando para a gente sintetizar, às vezes dificulta. Então, vamos partir do primeiro processo. Acredito que a maioria já tem essa referência, mas vamos lembrar. Concílio é uma reunião, né, convocada pelo Papa, onde se toma algumas decisões, né, da igreja. E aí, esse concílio ele é feito exatamente com o colegiado de bispos, são os bispos eleitos para aquele momento, que devem contemplar todo o território. Dentro da nossa caminhada, igreja, foram 21 concílios ecumênicos, né, foram realizados, a maioria nos primeiros séculos do cristianismo. Nos últimos 500 anos, foram celebrados apenas 3. O de Trento, né, conhecido, inclusive, na escola a gente estuda, no século XVI, o Vaticano I no século XIX e o Vaticano II, né, no século XX. E para que este concílio, né? Para deliberar sobre assuntos doutrinais, isso, né? Só sobre os artigos que fundamentam os dogmas da Igreja Católica, ou pastorais, isto é, o modo de evangelização, comportamento e conduta, né, de clérigos e leigos católicos. O Vaticano II, né, ele tem mais um foco pastoral do que doutrinal. Então, não tinha nenhum ponto forte de doutrina para discutir, na verdade, era a linha pastoral da igreja.
E aí, em que período se dá esse concílio? Então, um concílio que vai na década de 60, de 62 a 65, e aqui tem uma coisa interessante, né? Quem eram os papas? Porque durante esse concílio, houveram 2 papas. O Papa João XXIII, né, que ficou de 62 até 3/6 de 63, e aí ele faleceu, e o Papa Paulo VI, que deu continuidade ao concílio, a partir do dia 21 de junho de 63 até 1965. E é interessante ver também a rapidez com que se deu o conclave para a escolha do novo Papa a partir da morte de João XXIII, né, que, na verdade, foi questão de dias. Morreu dia 3, no dia 21, o novo bispo já estava, né, assumindo e aí dando continuidade aos trabalhos do concílio. E aí, por que esse concílio? O Concílio Vaticano II, ele é um marco na história da Igreja, né, porque exatamente ele se dá no momento em que se vinha acumulando um pouco as coisas na igreja, e aí ela não se abria, né, ao mundo e ao todo o contexto de evolução tecnológica, todo o contexto de evolução, de mudanças da realidade se dava. Então, era um momento onde se tinha uma ação pastoral totalmente desalinhada da vida do povo, né, por todo o conjunto de transformações que se vinha passando, e não no momento só, né, já no século XX, mas lá do século 17, 18, todas as revoluções vêm modificando, né, e a igreja não acompanha, não se abre a esse novo momento que se coloca, né? E aí a gente pode pensar, e o que é que isso tem a ver com a identidade do leigo e da leiga? E a gente, nesse espaço, pensa que a nossa identidade ela é definida na igreja a partir da sua forma de pensar e agir. E aí não é a identidade gerada a partir só da consciência, porque certamente, mesmo a igreja não reconhecendo ou não valorizando esse papel do leigo, né, até o concílio, havia leigos que tinham uma ação ativa a partir de sua fé, mas não o reconhecimento e incentivo da igreja, né? E aí algumas ações de como era a igreja antes desse concílio, né? Primeira coisa, clericalismo, muito forte, Lucas tratou disso na última aula, né? Mas a centralidade no clero, nos padres, todo encaminhamento, decisão e verdades estavam com eles, e o leigo não era, né, inserido nesse contexto. Conhecimento centrado na igreja, até então ela ainda se reconhecia como o centro do conhecimento, poder concentrado das mãos do Papa, então muita coisa que poderia estar distribuída já pela diocese, mas dependia da decisão do Papa, as missas em latim, né? E aí essa linha de comunicação, ela não existia no sentido de trazer uma homilia relacionada à vida, uma prática mais relacionada à vida. O padre celebrava, né, de costas para o povo e em latim. E a Bíblia não era de domínio de todos, ou pelo menos não havia um incentivo, né, para que todo mundo tivesse esse acesso maior. E aí o concílio que ele propõe é, de fato, uma volta ao mundo. É a igreja que se abre, e aí ela passa, de fato, a viver essa realidade, né, do povo, ou pelo menos as recomendações que se tem, as decisões a partir desse concílio, seria essa. Né? E aí, né, para o Concílio Vaticano II, a igreja está dentro do mundo. Ela não está fora, nem está ao lado, nem está acima, nem contraposta. Então, ela é, né, dentro do mundo, ela é parte desse mundo, e nós que somos essa igreja também, né, esse sentimento de pertença, de saber que nossa ação maior se dá dentro do contexto do mundo. Essa é uma das grandes novidades que o concílio traz. Ela não é uma novidade porque seria algo novo, mas ela é uma novidade porque a igreja retoma essa ideia, né, de que está dentro do mundo. Ela não pode estar fora, ela não pode se contrapor àquilo que é do mundo simplesmente, mas ela tem o desafio de, dentro deste mundo,
produzir um novo nascer, produzir vida nova. E aí a igreja é renovada e compreende o cristão leigo, leiga, plenamente como um membro efetivo da igreja, e não como fiel de pertença menor ou inferior. Então, começa a ver e a trabalhar essa dimensão do leigo, essa ação do leigo, né, como um membro efetivo, como parte e como a própria igreja. E aí a gente lembra, né, que esse concílio traz as diretrizes teóricas e práticas sobre o significado positivo do cristão leigo, superando as interpretações que considerem como cristão de segunda categoria dentro e fora da igreja. E a gente aqui lembrou os versos da música do Padre Zezinho, né? Pela graça de Deus, sou aquilo que sou, leigo na igreja, membro do corpo do Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus, né? E aí, quando a gente diz membro do corpo de Cristo, a gente lembra que, de fato, a gente é a extensão de Cristo, e que nossas ações, enquanto cristãos leigos e leigas, devem exatamente ser, né, a ação direcionada pela cabeça desse corpo, né, que é Cristo. E aí, aqui a gente pegou um trecho de uma entrevista que Sônia, que é a presidente do CNLB Nacional, ela abria a entrevista, né, e tem como ponto mais forte essa mensagem, né? Precisamos de leigos, leigas, que consigam entender a sua missão enquanto sujeitos eclesiais, né? E aí, quando atrás a gente via que o Conselho diz que o fiel leigo não é uma pessoa um membro que seja inferior, que tenha uma pertença menor, né? Às vezes é difícil de trabalhar isso com nossos irmãos e irmãs, né, que muitas vezes se colocam de forma submissa, né, não à fé ou à doutrina ou à palavra de Deus, mas de forma submissa ao padre que ali se coloca. E não é que nesse momento a gente crie, nessa ideia do leigo, né, uma linha de oposição ao padre, mas é uma linha de compreensão de que os papéis são diferentes, mas que nenhum é maior do que outro, e que o processo de construção da nossa forma de ser igreja deve ser sentida, refletida, né, acolhendo a todos os irmãos que fazem parte daquilo, e não alguns que dêem ordem e outros que simplesmente obedeçam, né? Então, voltando às conferências, a gente já viu um pouquinho do concílio, e nosso foco não é o concílio, mas como o concílio aborda a questão do leigo na igreja, né? Na América Latina, nós tivemos, né, pós-conferência, essas quatro, ou pós-concílio, essas quatro conferências. A de Medellín, né, 1968, normalmente elas trazem o nome da cidade em que foram realizadas, né? Então, Medellín é uma cidade da Colômbia, a de Puebla, no México, 1979, Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992, e Aparecida, em 2007, no Brasil. Essa já mais perto, acredito que a maioria dos que estão fazendo o curso acompanharam, né, de fato, a conferência de Aparecida. Temos um débito que muitas vezes a gente acompanhou, mas a gente, né, não estudou o documento. A gente agora, durante a pandemia, um dos cursos que a gente tinha aberto aqui no regional foi exatamente o documento de Aparecida, porque há uma necessidade de se apropriar, há uma necessidade, né, da gente conhecer aquilo que a igreja orienta, né, a partir dessas conferências. E que, na verdade, essas conferências hoje, né, já se pensa, elas já trazem um pouco essa ideia da participação também do leigo, porque até anteriormente era feita basicamente com os bispos da igreja. Então, lá em Medellín, 1968, ele já trazia uma referência que os leigos cumprirão mais cabalmente sua missão de fazer com que a igreja aconteça no mundo, na tarefa humana e na história. Então, Medellín é a conferência, né, que se dá bem perto
da finalização do Concílio Vaticano II. Era a necessidade de se pensar a reorganização da igreja, né, e da vida da igreja, e aí é uma igreja que se abre para o mundo. Quando o Papa Francisco chama hoje igreja em saída, vamos... Então, não é uma coisa que ele cria a partir desse momento, né, mas ele, inclusive, no princípio de seu papado, ele sempre coloca, né, essa ideia que a gente tem muita dívida, né, com o Concílio Vaticano II e com o cumprimento daquilo definido, tanto no concílio como nas conferências. Então, não é à toa que hoje a gente discute a questão da sinodalidade, que hoje a gente está aí nesse exercício de escuta, de saída, de reencontrar, de encontrar o rosto dessa nossa igreja a partir dessa opção preferencial pelos pobres. Então, aqui em Medellín já há essa confirmação, e aí essa inclusão do leigo, né, como igreja, né? E aí nessa tarefa diz que a igreja aconteça no mundo, porque não dá para pensar a igreja um templo fechado entre quatro paredes, onde a gente reza e onde a gente sai, às vezes, no máximo, faz alguma caridade muito na linha mais assistencial, mas não pensa, né, que um processo de libertação, um processo, de fato, de levar as pessoas a se sentirem cristãos com autonomia, né? E aí se sentir cristão é também lutar pela dignidade que todos devem ter. Ana Neide, a página está congelada, é assim mesmo? Não está passando, está na primeira página ainda, Cristão, Leigos e Leigas. Ah, Jesus, aqui a minha está passando. Não, pois aqui na nossa está congelada. Está congelada. Está na primeira ainda. Então, deve ter sido algum problema. A gente vai continuar falando um pouco, mas aí, de fato, o probleminha não sei onde foi, não. Mas aqui, para mim, ela está passando normal, viu? Ok, pronto, pois vamos dar continuidade. Ok. Medellín ainda, né, ele traz a ideia que aos leigos, por sua livre iniciativa e sem esperar passivamente ordens e diretrizes... Oi? Everton, rapidinho. Tu fecha a apresentação e coloca de novo. Pode ter travado na hora que tu colocou a apresentação. Será? Deixa eu ver aqui, Everton. Finalizar a apresentação, finalizada. Na de vocês mudou alguma coisa? Mudou agora. Tu colocou para apresentar em tela cheia, foi? Mudou agora. Foi. Então para a gente não estava passando a tela cheia. A gente tá agora tem Puebla. Pronto. Então, ainda em Medellín, né, aos leigos, por sua livre iniciativa e sem esperar passivamente ordens e diretrizes, pertence impregnar de espírito cristão a mentalidade, os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. É interessante esse recorte lá do documento de Medellín, porque ele coloca sem esperar passivamente, pela sua livre iniciativa. Então, ele não coloca que o leigo, para ter sua atuação cristã, tem que esperar a ordem para fazer isso. Mas o documento já chama a atenção de que, né, todos nós temos, de fato, enquanto leigos, ter essa consciência, essa livre iniciativa, de que a gente não está numa dependência, mas a gente está no espírito de comunhão. Medellín também é um momento que, dentro da América Latina, né, a gente está com vários sistemas, várias ditaduras impostas aos países. Né? Então, se trata muito da humanização do mundo, da santificação do mundo, de ser fermento na massa, de assumir as consequências doloridas da ação, né, cristã, porque quando a gente analisa, de fato, é um centrar numa realidade que a igreja não podia fechar os olhos naquele momento para essa realidade. Então, a ideia é a motivação do leigo, é o reforço de sua identidade enquanto aquele que também é fermento na massa, enquanto aquele que está no meio do mundo, e por estar no meio desse mundo, né, deve levar a essa ideia de fermentar
esse amor de Cristo, né? E, com isso, humanizar mais o mundo. Já em Puebla, 1979, né, México, a conferência traz, né, identifica os leigos como homens e mulheres da igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. E aí reforça a questão da opção preferencial pelos pobres. E aí, quando a gente pensa o leigo homem, quando a gente pensa esse leigo, né, sendo, né, na igreja o coração do mundo e no mundo o coração da igreja, a gente vê a força que tem, né, essa nossa ação cristã, se a gente se coloca como igreja aonde a gente estiver. Né? Eu lembro que uma vez numa formação, eu tratei, era em cima da doutrina social da igreja, e quando eu pedi que levantasse um dos maiores problemas da política no Brasil, e naquela hora eu tinha certeza que ia sair a corrupção, porque a gente estava num momento forte, né, de denúncia, um grupo respondeu a família. E eu fiquei pensativa de que o que é a família? E aí eles disseram o seguinte, se a gente tivesse mais famílias cristãs que educassem as pessoas, né, nessa dimensão cristã, certamente a gente não teria tanta gente desonesta, a gente não teria tanta gente corrupta, a gente não teria, né, tanta gente que quer entrar simplesmente no espírito de competição para ser o melhor e nunca para promover o melhor para todos. Né? E aí, quando a gente volta a Puebla e coloca essa questão da igreja como coração do mundo, né, a gente vê que, de fato, se as pessoas assumem essa ideia, se as pessoas assumem essa espiritualidade e se passam a viver isso de forma intensa, significa que a gente vai ter um mundo mais humano, um mundo mais justo também. E, por último, a de Santo Domingo, 1992. A de Santo Domingo, ele traz o leigo como protagonistas da transformação da sociedade. E aí, reforça que é necessária uma constante promoção do laicato livre de todo o clericalismo. A gente vê que as conferências, né, e aí a gente vai chegar na última que aconteceu em 2007, né, mais contemporânea, elas têm batido na questão de não haver clericalismo e do leigo ter sua autonomia de ação. Protagonizar, de fato, né, a sua ação cristã. E aí, não só dentro da igreja, mas, acima de tudo, dentro da sociedade. Né? Lembrando que, eu acho que Lucas abordou um pouco isso, né, em relação, muitas das ações, elas são muito mais dos leigos do que dos padres, né? São ações pastorais diferenciadas. O padre coordena e anima, né, mas o leigo é que está lá no campo de trabalho, o leigo é que está lá no campo da política, na organização da sociedade, nos conselhos de política pública, no meio das comunidades. Então, ele tem uma ação maior nisso porque ele vive isso, é a vida dele. E aí não tem como ele, né, deixar isso. E aí o documento, de fato, de Santo Domingo, ele chama essa necessidade da gente retomar esse protagonismo de forma forte. E chegamos em Aparecida. Aparecida tem uma questão interessante, né? George Bergoglio foi o secretário-geral da Conferência de Aparecida. Talvez naquela época ele nem imaginasse que fosse seu papa, né? Mas estava lá em Aparecida, né, como bispo da Argentina. E esse documento redigido, né, tem também a mão dele, não apenas nas discussões, mas também nas sistematizações. Então, a Aparecida pede uma maior abertura para quem entende e acolha o ser e o fazer do leigo na igreja, que por seu batismo e confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo. Mais uma vez, a gente vê aqui a questão do clericalismo, embora ela não apareça de forma direta, mas aí quando pede essa maior abertura, né, então, é de certa forma uma prece também para que o clero se abra a uma maior acolhida, né,
dessa ação laical dentro da igreja, né? E aí tem algumas coisas interessantes. Recomeçar a partir de Jesus Cristo, né? Tem um trechinho lá no documento de Aparecida que diz isso. O Concílio Vaticano II, ele traz também, né, essa volta da igreja à sua origem. E eu sempre brinco, eu digo, toda vez que a igreja tenta se renovar, ela tenta voltar para Jesus. Ela tenta voltar a ser fiel, né, àquilo que foi nos ensinado. E aí, mais uma vez, se coloca essa ideia. A gente tem que firmar o pé numa igreja que esteja fundada lá em Cristo, não só pelaquilo que se convencionou-se em nosso discurso, mas, acima de tudo, pelo nosso testemunho, né, de leigos e leigas, a partir daquilo que ele ensinou, e não, né, a partir de outras referências que a gente vai tomando nessa ideia de ser. E também a necessidade de articular uma rede de comunidades que sejam capazes de se articular, que sejam capazes de se fortalecer e que sejam capazes, né, de transformar. Então, a Aparecida coloca como espaço de atividade evangelizadora o mundo. Todo esse mundo que é grande, que é complexo, né? O mundo da realidade política, da realidade social, da economia, da cultura, da ciência, das artes, né? Da vida internacional, da mídia e de todas as realidades que sejam abertas à evangelização, né? Retomando também o amor, a família, a educação de crianças e adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. Então, tudo isso é campo de atuação do leigo. E aí a gente tem essa atuação, não apenas a partir daquilo que se propõe, né, um trabalho pastoral, mas na possibilidade de extrapolar os limites dessa ação e de chegar, de fato, aonde se precisa. Porque, muitas vezes, a gente roda enquanto leigo e a gente vai pregando sempre para os mesmos grupos, mas nunca ampliando, nunca fermentando, nunca fazendo essa massa crescer. Acho que talvez esse seja um dos pecados que nós temos enquanto leigos, enquanto agentes de pastoral. A gente fecha grupos e a gente discute nesses grupos fechados. E a gente não abre margem para que outras pessoas possam estar entrando, possam estar também bebendo desse nosso ser cristão e possam estar engrossando as fileiras, no sentido de que a gente tenha uma sociedade mais fraterna, uma sociedade com mais amor, uma sociedade com mais justiça. Então, a ideia de Aparecida é, de fato, reforçar aquilo que veio nas outras conferências e abrir, né, de forma mais forte esse nosso campo de atuação. Né? E aí, esse campo de atuação não se dá somente na demarcação do que a gente coloca aqui, mundo vasto e complexo da política, da realidade social, mas é também da visão de atuação nossa em relação a esses aspectos de nossa realidade social. Né? Então, muitas vezes, conceber a ideia da caridade, e aí o Paulo VI colocava aqui, uma das formas mais sublimes de fazer a caridade, né, é a política, porque a política é uma das formas mais sublimes de fazer a caridade. E, às vezes, a nossa posição em relação à política é a posição do afastar, é a posição do dizer que não é coisa da gente, de dizer que não é coisa da igreja, e aí, de fato, não é, e Lucas chamava a atenção na urba, não é tarefa do padre, nem é tarefa do leigo estar fazendo a política partidária sem ter uma conciliação disso com aquilo, né, que defendemos enquanto cristão. Né? E aí, aquilo que defendemos enquanto cristão não é apenas a partir do que a gente pensa, mas essencialmente a partir da palavra de Deus. Porque qualquer ação nossa, ela não tem sentido se ela não estiver fundada nessa palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus, né, ela tem que alimentar, ela tem que orientar, ela tem que iluminar, ela tem que mover, tem que motivar, tem que fazer a gente andar e esperançar. Né? Mas, né, sem nunca fechar os olhos a essa realidade do mundo.
E aí o fundamento disso não só é o documento das conferências ou do Concílio Vaticano II. O fundamento disso é bíblico, a partir, né, de todos os registros da caminhada do povo de Deus. A gente vê, de fato, se a gente volta lá no Êxodo, a gente vai ver um Deus que escuta seu povo, um Deus que vê o sofrimento do seu povo, um Deus que se dispõe a ajudar esse povo, né? Um Deus que utiliza os leigos daquela época, né, como instrumentos para que a ação de libertação se dê. E, nesse momento, a gente não trata simplesmente de uma libertação espiritual, mas, essencialmente, de uma libertação de escravidão, de desrespeito, né, a regras de trabalho, de uma escravidão que diminuía as pessoas da sua dignidade de filhos e filhas de Deus. E ainda continuando em Aparecida, né, então, o documento também chama a atenção que nós, leigos, né, somos chamados a participar na ação pastoral da igreja. E aí essa participação vem através do testemunho de vida, de ações no campo da evangelização e da vida litúrgica da igreja, né? E que para cumprir essa missão com responsabilidade pessoal, os leigos necessitam de sólida formação doutrinal, pastoral, espiritual e adequado acompanhamento, né, para darem testemunhos de Cristo, dos valores do reino no âmbito da vida social, econômica, política e cultural. Que esse é outro aspecto que a gente tem que pensar, né, ao nosso processo de formação. Quando a gente propõe um curso de formação desse, é para a gente estar conhecendo um pouco mais dessa nossa ação, desse nosso ser leigo. No entanto, se a gente resolve, na igreja, ser simplesmente aquele ativista social, aquele que vai e reclama por as coisas e que muitas vezes está até com a razão, mas se a gente não se alimenta da palavra de Deus, se a gente não é fiel àquilo que defende a nossa igreja, se a gente não reconhece as instâncias de participação maior e que estejam, de fato, relacionada à nossa igreja, a gente termina sendo só mais um. E aí não é mais um cristão que age, é mais um que grita, né, mas não dá o grito de fato, de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Então, essencialmente, esse processo de formação é a clareza de que a nossa ação ela não é isolada, que não sou eu que defino por onde eu vou caminhar, mas é se colocar integralmente nas mãos de Deus, se fazer instrumento, né, e pedir a todos os momentos, né, a iluminação, para que, de fato, a nossa palavra, a nossa ação, seja o resultado, né, da caminhada, seja o resultado do ensinamento, seja o resultado da vontade de Deus na vida da gente. E esse é um aspecto que a gente se perde, embora acho que quase todos os dias nós cristãos rezamos o Pai Nosso. É a oração que ele trouxe para a gente, que ele mesmo nos ensinou, mas que muitas vezes, né, a gente esquece aquilo que está lá. Né? A gente esquece porque a gente diz, Deus, que seja feita a tua vontade, não é a minha vontade, Senhor, que tem que ser feita. Né? A gente pode pensar as coisas da forma mais bonita possível, mas, né, se não é vontade de Deus, ela não deve ser feita. E aí os sinais ele vai colocando em nossa vida, os sinais ele vai deixando claro nesse nosso caminhar. E aí, né, a gente pode pensar a partir de Aparecida, né, que dedica também uma parte à valorização das organizações de leigos e leigas. E aí essas organizações elas vão se dar de formas diversas. A partir dos conselhos, e aí a gente tem o CNLB, uma organização, né, de leigos, e tem uma pergunta que sempre vem, né, alguns padres gostam de... se já tem um conselho de pastoral, né, se já tem conselho econômico, se já tem conselho diocesano, se já tem... Por que é que tem que ter um conselho de leigos? E aí o conselho de leigos, essa organização, ela vem exatamente, né,
cumprindo aquilo que dizia uma conferência e que a gente viu lá atrás. Né? Que a gente não espere permissão para fazer também a nossa formação. Que a gente seja protagonista nesse processo, né, de ação. Que a gente seja capaz, né, de, juntos, refletir a palavra de Deus, refletir os documentos da igreja, refletir essa caminhada enquanto povo de Deus, né, sem que seja determinado um momento e uma hora, né, pelo clero ou pelo os padres de forma em geral. Então, essa valorização, Aparecida lá, coloca, né, e pede no texto que seja respeitado todo o conjunto de organizações de leigos e leigas, né, que sejam motivados em sua fé e também em sua ação. E aí, essas organizações, a gente citou o CNLB, é o organismo maior, mas a gente tem diversos outros movimentos religiosos com seus carismas mais específicos, a gente tem diversos serviços de pastorais, numa linha de organização, né, também mais específica, mas que é a ação do leigo, né, no dia a dia, é a ação do leigo na igreja, que às vezes é outra, né, dificuldade, quando a gente está na organização dos conselhos de leigos, as pessoas dizem, mas eu já sou de tal pastoral, eu já sou de tal movimento. Veja, bom, o ideal é que você seja, porque se você não for de nenhuma pastoral, de nenhum movimento, se você não tem uma vida, né, na organização da tua igreja, então, de fato, não tem como estar dentro do Conselho de Leigos, porque o Conselho de Leigos ele só congrega esses diversos movimentos, né, e faz com que aconteça. E aí a evangelização, né, ela não pode se dar sem os leigos e leigas. É outra coisa que o documento traz. E todo o processo de evangelização, e aí voltar da América Latina, né, não pode se dar sem, né, a participação dos leigos e leigas. Por quê? Porque são os leigos, são as leigas que estão no seio da sociedade. São as leigas, os leigos que sofrem todos os problemas da sociedade, que conhecem, que sentem, que estão no seu campo de trabalho e que é a partir daí que deve desenvolver sua ação. Né? Então, portanto, seguir a missão de ser sal da terra e luz no mundo, conforme coloca Mateus, lá no capítulo 5. E aí essa missão implica a gente saber dosar, né, essa nossa missão. O sal é um dos elementos principais na alimentação. Ele termina dando um sabor, que hoje já tem umas controvérsias, né, por conta de todo o processo de saúde, mas é o sal que dá gosto, é o sal que dá sabor. E esse sabor, sal, né, ele tem uma observaçãozinha. Se a gente não consegue dosar, a gente salga demais e estraga a comida. Se a gente também não bota de menos, ele não vai conseguir dar o sabor que a gente tem. Então, a nossa ação de leigos e leigas é exatamente esse desafiozinho, da gente saber dosar essa nossa ação, para nem ser demais, né, e nem ser de menos. Então, não posso ser aquele ser insosso que estou lá, mas nada acrescento. Mas também não posso ser aquele que quer dominar tudo, que quer determinar tudo, que quer definir tudo, né? E que não abre espaço para os outros. Aí a gente termina prejudicando essa nossa ação dentro da igreja, dentro da sociedade. Né? A mesma coisa é a luz. Se ela é demais, ela termina encandeando e faz com que a gente não enxergue. Se ela é de menos, ela termina tirando a visão e faz com que a gente não enxergue. Então, ser leigo, ser leiga, nessa dimensão de ação, né, sujeito eclesial responsável por todo um processo de encaminhamento da igreja, significa a gente estar alimentado pela oração, a gente está alimentado pelas informações, a gente está alimentado pelas orientações da igreja, a gente conhecer os documentos e a gente saber caminhar a partir dessas orientações. Né? Não 5 minutos.
Já estou concluindo, Ana. Não é a gente, né, definir pela nossa cabeça e tentar caminhar, né, sem essa orientação. Às vezes a gente também encontra esse tipo de leigo que diz, não, o padre quer fazer do jeito, eu vou fazer do outro, e aí assim, né? Bom, o padre quer do jeito, a gente quer de outro, enquanto leigos e leigas, vamos rezar e vamos tentar conciliar para que a nossa ação, de fato, expresse a comunhão da igreja. Porque quando a gente não consegue ser esse testemunho de comunhão e de fraternidade, a gente termina gerando uma visão diferenciada dos outros. Né? Tem um canto de perdão que diz, né, que muitos não creem por ver cristãos que vivem maus. E, às vezes, de fato, a gente tem esse mau testemunho. Às vezes, de fato, a gente não consegue, né, mostrar que a gente é movido pelo amor. Às vezes a gente mostra que a gente é movido pela competição, que a gente é movido pelo desejo de ser mais, de querer se apresentar mais, e a gente, né, não retoma a simplicidade e a humildade do serviço. Essa é a base. E quando, se não, né, a gente quer ser simplesmente o mini padre. E isso até hoje, quando a gente pensa as vestes para fazer uma leitura, a gente criou uma tônica também, uma forma diferente. Por quê? Porque a gente não quer se associar à assembleia que está ali, mas a gente vestiu uma roupa diferente, a gente se associa ao padre, que ali se coloca, né, com toda a sua paramentação pela missão que assume frente à comunidade. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem, né, que a cada dia está se aperfeiçoando, acima de tudo, né, nesse nosso ser cristão. Né? E aí, esse nosso ser cristão, ele só tem um modelo, ele só tem um exemplo maior, que é o próprio Cristo. Não dá para ser cristão sem considerar o Cristo. E, às vezes, né, a soberba é tão grande que a gente passa por cima, né, dessa ideia do ser Cristo. Então, finalizando, né, a gente lembra a reflexão aqui trazida, ela vem a partir do documento 105, que esse documento deveria estar com todos, né, todos nós que estamos nesse curso deveríamos ter ele na mão, né? É uma forma interessante da gente pensar qual é a orientação hoje que a nossa igreja no Brasil dá para a nossa ação laical. E aí, lembrando o seguinte, o 105 é um documento da CNBB. A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, essa orientação é para o Brasil. As conferências que a gente viu, aliás, os concílios, a orientação é para a igreja como um todo, né, em qualquer parte do mundo. E as conferências, no nosso caso específico, né, é para a América Latina e Caribe. Né? E como América Latina, né, a gente entende todos os países, mas se estende para além da América Latina, porque pega alguns países da América, pega a América Central e alguns países da América do Norte também. Então, é uma ideia, de fato, ampla. Por quê? Porque as realidades são parecidas, porque a igreja está inserida num contexto de povo diverso, de muita pobreza, né? E é uma região também que foi totalmente colonizada, onde muita coisa foi imposta a partir, né, de uma colonização cruel e que, a priori, nem considerava gente aqueles que estavam aqui nessa terra. E aí, de ponta a ponta na América, a gente vê se repetir esse processo. Bom, acredito que agora a gente vai abrir para o processo de discussão, né? Eu não diria que seja de perguntas, pode vir algumas perguntas, mas também algumas contribuições que possa estar somando, né, a esse nosso momento. Ana, então, você passa logo para... no início, logo no início nós tivemos nossa amiga Dalva Cordeiro,
que levantou a mão. Eu não sei se ela tinha alguma dúvida, alguma pergunta. Inês até disse, calma, Dalva, não agora não, daqui a pouco. Mas ela continua com a mãozinha lá levantada, né? Em seguida, nós tivemos Cliane Silva, que colocou que o encontro estava muito rico, e Betânia e Eliane Lopes, que estavam perguntando se o material vai ser disponibilizado. E Valdinete até já colocava, eu também já colocava que esse material com certeza deve ser disponibilizado, sim, para as pessoas que queiram se aprofundar mais, se interessar um pouco mais, ler um pouco mais também, né? Então, a Dalva, eu acho que deve ter alguma pergunta, né, Dalva? Boa noite para todos e para todas. Inicialmente, eu quero pedir desculpa porque entrei bastante atrasada. Recebi uma visita aqui na hora que eu estava me organizando para começar aqui a live, mas era algo muito importante da minha igreja que eu não pude deixar de atender. Então, estou assim, maravilhada com a exposição da minha querida amiga Ana, essa sabedoria, com tudo que ela nos passou a respeito do Concílio Vaticano II, esse documento tão importante que nós precisamos conhecer mais e melhor, mas que ela já nos deu assim, uma introdução bem esclarecida, e nós vamos pegar o documento, que não é assim tão fininho, para a gente continuar estudando. E também das conferências, essas conferências muito importantes para a nossa igreja. Essas 5 conferências são assim, um ponto-chave para o nosso laicato. Elas trazem a fundamentação importante, elas trazem a abertura, elas trazem uma segurança muito grande para nós leigos e leigas, por isso a gente precisa conhecer mesmo esses documentos, né? Esse documento de Puebla, né? Que o leigo a igreja, a presença do homem no coração da igreja e a criação da igreja no coração do mundo, isso é muito importante. O protagonista, essa palavra protagonista também surgiu de uma conferência, né? Da de Santo Domingo. E assim, foi uma explanação belíssima, Ana. Obrigada por tudo. Esse é o nosso caminho, é o caminho que nós precisamos trilhar para que a gente possa debater com segurança, conhecer os documentos, conhecer a história da nossa igreja, vivenciar com segurança, com responsabilidade, que é um dos pontos que nós leigos precisamos priorizar para que o nosso laicato, de fato, ele se abra para o mundo. Agora, com o nosso querido Papa, que dá toda a atenção ao laicato, e com esse nosso interesse que a gente está no momento tendo, juntamente ao CNLB nacional, regional e diocesano, a gente acredita que o nosso laicato agora, que os nossos leigos agora vão realmente se engajar, e nós teremos, assim, um regional forte, conselho diocesanos fortes, leigos fortes no nosso regional, nas nossas dioceses. Vamos continuar firmes, gente. Não vamos ter essa formação. Ela é importantíssima para nós. E depois de uma aula dessa, depois de um momento desse ano, a gente fica assim, com vontade mesmo de mostrar essa força, essa vontade de estudar, de ir adiante. Obrigada por tudo. Um abraço no coração de todas e as minhas desculpas pelo atraso. Perdi a parte inicial, por motivo superior. Obrigada. Muito obrigada, Dalva, pela sua colaboração, pela sua contribuição. Sabemos de toda a sua caminhada enquanto leiga. Você compartilha também do sentimento de muitas pessoas que participaram do nosso encontro hoje. Aparecida, Betânia, todas estão parabenizando e falando da riqueza do nosso encontro de hoje, não é? Bom, com certeza, este é um momento assim que vai colaborar muito na nossa formação, não é? Até o final do ano, mas a gente tem que
abrir espaço para outras pessoas, né? E Paula Assunção está colocando: quanto mais participantes destas formações, mais crescemos como leigos e leigas, somando a primeira e esta de hoje. Só nos ajuda, né, na riqueza que tem a nossa igreja de crescer no amor de Cristo. E Elizabeth Diniz está falando, né, que a Ana Neide já é veterana aí, como alguns que participam, né, da caminhada, da luta, do compromisso que tem com esta igreja de Cristo. Então, alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, este é o momento. Tem. Silvana está com a mão levantada. Silvana, por favor. Inês levantou primeiro, viu? Então não tinha visto, não. Inês, Silvana, pode usar. Mais uma vez, assim, boa noite, né? Porque teve muita gente que chegou depois. Boa noite a todos e bem-vindos, né? É uma alegria muito grande participar de um momento tão rico, né, como esse. Como já foi dito, Ana Neide realmente é uma pessoa que consegue elaborar uma proposta de palestra que a gente consegue realmente entender da riqueza que são os documentos, né, da nossa igreja. Nós temos muito, muito, muito realmente o que aprender, o que estudar, né? Nós vemos que o Vaticano II, ele supera, né, essa imagem do leigo visto como aqueles que não sabem de nada, né? Como aqueles que não entendem nada, mas a gente precisa realmente levar a sério essa construção do saber. E a gente só consegue quando a gente realmente enfrenta, né? Enfrenta essa dificuldade, como muitos estão tendo, a dificuldade de entrar na plataforma, de horários que chegam do trabalho, cansados, né? Então, são muitos obstáculos, mas nós precisamos vencer esses obstáculos. E a gente só vence esses obstáculos quando a gente realmente tem a força de vontade do leigo, forte, guerreiro, que quer aprender a dialogar, que quer aprender a discutir, que quer realmente ser aquela pessoa capaz de mostrar que não é o clero, só o clero que sabe das coisas. Nós temos capacidade também, né? Nós temos e precisamos reafirmar sempre, diante de tudo e diante de todos, que a nossa missão é uma missão evangelizadora, e para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos estudar. Não tem coisa pior do que um leigo dizendo besteira, que vai pela cabeça dos outros, que não estuda, não se aprofunda, não tem a humildade de perguntar, né? De realmente se debruçar diante de tantas formas que nós recebemos para que a gente possa realmente nos aprofundarmos em tudo isso que a Ana Neide falou, porque é muita coisa. Ela deu uma pincelada e como a Dalva disse, ela nos deixa com gosto de quero mais, porque realmente é muita coisa para que a gente possa, num momento como esse, colocar tudo para que a gente possa aprender. Obrigada, Ana Neide, obrigada a todos que estão presentes pela contribuição. Cada dia eu me apaixono mais pelo CNLB, cada dia eu me apaixono mais pelos documentos da igreja, e cada dia eu estou deixando a preguiça de lado e pegando um livro. Estou aqui com um monte de livro aqui estudando, porque eu acho que é necessário. É necessário. Todo mundo tem capacidade de fazer isso. Não é doutor, nem doutora, não é não. Todos nós temos a capacidade de fazer isso. Obrigada mais uma vez, o cheiro no coração. E vamos lá. Obrigada, Inês. Obrigada pela sua colaboração, sua contribuição também neste encontro. Antes da Silvana, eu gostaria de destacar
Luciene, ela colocou, né, da transparência que a Ana Neide passou, aliás, nesta nossa formação de hoje. Seu Sebastião também falou da importância do estudo e de também colocar em prática. Maria Lúcia, que foi um grande impulso na nossa caminhada. Silvana, agora, por favor, sua colaboração, sua contribuição também. Boa noite a todos. Na fala de Inês, me veio aquele canto que diz assim: é missão de todos. Nossa, Deixa-me, quero ouvir a tua voz. É missão de todos nós. Deixa-me, quero ouvir a tua voz. E essa missão, esse gosto, esse sabor, essa alegria, né, de ser leigo. É muito bom, é muito gostoso, né? E diante da fala de Ana Neide, a gente percebe assim que teve muitos avanços, né, com essas conferências, né, da Nacional dos Bispos, né, esses concílios vaticanos são muito importantes para nós. A gente já teve um crescimento muito grande para nós leigos, né, como, por exemplo, a gente viu aí a questão do lançamento do documento 62 na Conferência dos Bispos de 99, né, que fala sobre os ministérios dos cristãos leigos e leigas. Hoje nós temos ministros da palavra, né? Nós temos aí ministros da Eucaristia, vai ter aí o Ministério da Catequese, né? Então, assim, são avanços que a gente vem conquistando esses longos anos, né? E é isso, foi essa partezinha assim que deu uma, né? Gostaria de partilhar com vocês. Obrigada, Silvânia. E, assim, são muitos os depoimentos, né? Eliane também está colocando que foi uma excelente formação. E, assim, a oportunidade nós temos, né? Nós temos várias livrarias que têm vários livros muito bons, que nos ajudam bastante. Então, a gente também tem que colocar como Inês, né? Comprar o livro, mas também temos que ler, temos que partir para esta leitura e está colaborando também com a nossa formação. Mas tem uma pessoa que está louca para falar, Rejane. Rejane, pode aproveitar o seu Oi, boa espaço. noite a Boa todos e noite. a todas. Ana, excelente, né? Como sempre, você realmente consegue, né, transmitir, você tem uma clareza, uma forma própria, né? Mas a gente falando em questão de avanços nessas conferências, realmente, né, tem nos elevado cada vez mais. Aí tem uma coisa muito interessante, né, que aconteceu na Conferência de Aparecida. Dois leigos representaram o Brasil na Conferência de Aparecida. Esses dois leigos do Conselho de Leigos, né, é do nosso presidente do Conselho, Carlos Senorelli, juntamente com a Marilza, que na sequência veio também a ser presidente do Conselho de Leigos. E o Carlos, ele participou do mesmo grupo que o nosso querido Papa Francisco. Então, eles tiveram a oportunidade, né, de conversar, de trocar tiveram alguns debates, e eu sei que nós fomos, assim, muito bem representados. Esse final de semana eu estive na casa de Carlos, com Márcia, e Carlos está passando um momentinho muito difícil, bem doente, e a Márcia até contou um fato que aconteceu, o quanto é importante a gente realmente estar preparado para esses momentos, para poder nos representar, né, falar em nome de todo o laicato. E ela colocava que em um grupo tinha uma pessoa que era daquelas assim, né, muito, muito radical e tal. E aí teve uma discussão no grupo e ela foi lá na frente e disse completamente, foi avesso a tudo que o grupo tinha decidido. Tinha comentado, mas ela não representou o grupo e sim o pensamento dela. E todo mundo ficou assim, mas ninguém disse nada. E o único que levantou foi lá na frente
e disse, como diz a história, tudo que esta mulher falou foi o Carlos Signorelli, né? Então, ele foi assim aplaudido, né? Então, a gente vê o quanto é importante realmente a gente estar preparado para poder defender, falar no momento certo e com esse conhecimento. Então, o conhecimento, a formação é tudo, né? E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Eu acho que eu queria fazer uma consideração rápida em relação a todas as falas, né? E aí, assim, a Regiane traz essa questão do conhecimento, a Dalva já levantava também dizendo dessa questão, e Silvânia e Inês, as falas trouxeram muito essa necessidade do estudo, essa necessidade de aprofundamento. E aí, assim, os que estão aqui, esse curso, ele está com o título de multiplicadores, porque a ideia é que vocês organizem um repasse dessa discussão no âmbito da diocese. Então, essa é a perspectiva do curso. Tem um grupo de formadores, que na verdade a gente não é formador, a gente está se organizando também nessa linha de ser formador com vocês, e que vocês organizem no seio das dioceses ou da paróquia, da forma que der. Então, não tem um tempo designado, mas eu acho que a cada encontro a gente vai tentar levantar, né, abrir um espaçozinho para a gente ver e pensar como é que as dioceses vão estar se organizando, certo? E a gente vai estar à disposição, onde precisar de ajuda também. Às vezes a diocese diz, a gente fez o encontro, mas esse tema aqui a gente queria alguém para falar. A gente, entre nós, formadores, a gente pensa como é que pode chegar para dar essa ajuda, né? Também há a possibilidade, eu discutia com Giovânia isso, da gente se organizar por diocese próxima. Aqui nós somos 3 dioceses próximas, vamos organizar o grupo das 3 dioceses e vamos formar os grupos e vamos, né, fazer junto. Porque se a gente utiliza essa questão da mídia, a gente consegue chegar, se torna mais fácil. Para algumas dioceses, talvez seja o presencial melhor. Ótimo, se der. Outras dioceses, não, a gente ainda não está tão seguro, a gente quer fazer aqui na paróquia, com o nosso grupo aprofundar, mas que a gente não pare na questão da aula, né? Não pare na questão de dizer, assistir. Então, assistir. Vamos ver como é que a gente pode criar esse momento também, né, lá na nossa diocese. Aí a gente, inclusive, dentro do grupo, a gente vai estar passando algumas orientações, e as dioceses que forem conseguindo se organizar, já vai passando para a gente, né? E aí a gente vai crescendo. Com certeza, a ideia nossa é sair desse curso, né, com a ideia de todo mundo ser formador, né? Todo mundo está... Fazendo ecoar nas dioceses, não é? Esta formação que nós estamos tendo aqui. Mas tem Giovana, que está querendo falar. Giovana, Regiane e a Dalva. A Dalva... Regiane e a Dalva, minha filha, não abaixa essa mãozinha de jeito nenhum, sabe? O tempo todo com essa mãozinha levantada. Mas agora é Giovana que vai falar, e esse povo é tudo chique, é tudo com as canecas do CNLB, tudo... matando um pouco a saudade e bebendo da mesma fonte, né? Então, com certeza. Muito bem, pessoal, boa noite. Ana Neide, meu abraço. Maravilhosa, como sempre, né? Obrigada pelo apoio. A gente, como a CNLB da Diocese de Afogados da Engazeira, a gente tem, assim, uma programação da tenda formativas, né? Que a gente já vem lutando com ela há muito tempo, tentando organizar. Aí, com a pandemia, a gente parou e agora está tentando novamente, né? Tentando organizar. Então, esse ponto das formações, todos esses temas, é muito importante para nós. Dá para que a gente possa formar um material, porque não é todos que têm acesso à internet de qualidade, que possa participar assim. A gente vê que aqui o grupo é regional e só tem 49 pessoas, né, no momento. Imagine nós da diocese, que a nossa diocese também abrange muito a zona rural. Então, a gente pretende fazer um material que a gente possa fazer esses encontros presenciais, em pequenos grupos, mas que a gente possa fazer algo,
Não precisa ser também em rede, que não tem como alcançar todos, né? Exatamente. Porque às vezes a gente faz uma reunião assim, aí eu não participei, minha internet caiu, no momento eu não posso, foi aquelas coisas, né, que a gente mais ou menos já sabe. Mas, assim, eu estou juntando esses pontos, vamos nos reunir e a gente vai colocar, aí vai passar para frente, viu? Vamos criar até uma espécie de cartilha com alguns pontos, uma síntese, né? Porque daí, se você não assistiu, quem não pôde assistir, pode reler depois e formar um debate, né, em pequenos grupos, e daí saber que a gente deixou algum sinal em algum lugar por onde a gente passou. Obrigada pela colaboração, Giovânia. Hoje, no nosso encontro, nós tivemos quase 70 pessoas. Sabemos que algumas pessoas tiveram problema de internet, algumas colocaram no chat, mas também tiveram aquelas que tiveram algum compromisso, algum encontro, né, de suas pastorais, seus movimentos, suas paróquias. Nós sabemos que a missão, ela é todo dia, em todos os lugares, em todos os momentos, não para de jeito nenhum, não é? Mas, como eu já disse, a Dalva continua com a mão levantada. Não sei se ela quer dar ainda mais alguma colaboração, alguma contribuição, porque aí conversa, viu, menina? Aí, ó, tem assunto. A Dalva está desligado. Se você quer falar, liga o microfone. Vai. Ela fala sem eu querer, mas eu vou dizer só uma coisinha. Diga, Só endossar essa ideia da união das 3 dioceses do Sertão. Nós somos tão unidas que a gente vai, mais uma vez, fazer um trabalho junto, Floresta, Salgueiro e Afogado de Caseira, para que a gente faça, assim, além da fortaleza do trabalho, é a união que nós vamos ter. Então, a gente pensa em repetir o que a gente já fez uma vez, é o encontro das dioceses do Sertão. Então, vamos realizar, mais uma vez, essa ideia maravilhosa da união das 3 dioceses do Sertão trabalharem juntas. Vai ser maravilhoso, né, Ana? Eu vou amar. Então, mais uma vez, agradeço. Estou, assim, radiante, porque eu sempre tive esse sonho de o laicato crescer. Quando eu comecei, desde sempre, era difícil, tão difícil, difícil. Mas, graças a Deus, como a coisa melhorou, tem melhorando cada vez mais. Obrigada, meu Deus, por ainda estar viva e ver esse crescimento do laicato. Estou até ficando rica. Pois é, vamos juntos para essa glória que nós vamos alcançar. O nosso organismo ainda vai ser colocado assim, eu digo igual, mas ainda vai ter assim, ser visto entre os outros como um grande organismo, como um grande massa de leigos conscientes e responsáveis dos seus compromissos de cristãos batizados. É esse Ok. Amém. Pronto. Elizabeth, que levantou a mão também, tem a sua colaboração, a sua contribuição também a dar. Agradecer, viu? Agradecer a Deus e pela formação que Lucas deu e hoje Ana Neide. Vocês passam, menina, com a sua simplicidade, com o seu jeito de falar, de explanar esses assuntos do leigo, nos enche, nos abastece. A gente pensa que está esmorecendo, aí nos fortalece. Eu passei dia 15 e dia 16 na formação dos leigos lá aqui na minha diocese, Palmeira dos Índios. E no dia 18 foi online, com o José Lucas. E hoje com Ana Neide. E, meu Deus, como é rico essa simplicidade, falando a nossa linguagem, tudo claramente, viu? Que Deus abençoe, quero continuar, porque é assim que a gente vai ouvindo, o Espírito Santo vai nos tocando, nos dando muita força e nos dizendo assim, sai, vai evangelizar, vai levar a palavra de Deus a muita gente que está precisando. E eu gosto muito de estar no meio dos leigos, das comunidades, para falar do nome de Deus. E ouvindo vocês falarem, e enche os olhos de lágrima e a boca de força,
para pronunciar essas palavras a muitos que estão precisando. Muito Amém. obrigada. E pretendo continuar participando, sim, porque me enriquece, transmite mais conhecimentos que a gente precisa, eu mesmo preciso muito ainda dessas formações. Deus abençoe Amém. todos vocês. Amém. Muito obrigada. E a leitura de hoje, a primeira leitura, ela é muito, assim, ela vem como uma palavra-chave para nós, porque diz, resistir, sejais firmes, né? Que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 14. E no final termina com a saudação. A paz esteja com todos vocês. Então, que cada um de nós, onde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa família, em qualquer lugar onde nós estejamos, que nós possamos ser esta sementinha de paz, ser essa pessoa que é protagonista da sua própria história, esta pessoa que leva às outras pessoas o Cristo ressuscitado, não é? Aquelas, não como os discípulos, é tão lindo os discípulos de Emaús, né, que caminharam com Jesus o tempo todo, quando chegou lá no final, veio a grande revelação, né, que eles estavam convivendo com Jesus, né? Que a gente possa levar a libertação para outros irmãos e irmãs que muitas vezes estão passando por um momento difícil, por problema de saúde, de desemprego, de tantas situações que nós temos, mas que nós possamos ser esse sal e luz na vida da nossa comunidade. E Ana Neide passou isso de forma tão bela, tão bonita. Então, nossos agradecimentos à Ana Neide, que ela vai ter um minutinho ainda para suas palavras finais. E lembrando que o nosso próximo encontro vai ser com Inês, ela que é a presidente do Regional Nordeste 2 do Conselho Nacional dos Leigos. Então, Ana Neide, é com você. Próximo encontro, Inês, na identidade do laicato, a partir do magistério do Papa Francisco, e a coordenação do encontro vai ser com Cida, né? Cida Feitosa. Vai ser as duas, depois inverte. Eu só queria agradecer a todos, né? Eu acho que todos já falaram, e a mensagem nossa é essa de estar fortalecendo a nossa ação laical, né, nos territórios em que atuamos, não para a promoção simplesmente dos leigos, mas, acima de tudo, para a promoção do Cristo Jesus. Do Cristo, né? Com ele é que nós devemos caminhar. Sem ele, a gente não chega a lugar nenhum. Então, boa noite a todos. Boa noite. E que possamos levar esta paz a todos os irmãos e as irmãs, em todos os lugares, em todos os locais, tá bom? Então... Até dia 9, né? Dia 9 não, dia 2, não? É dia 2, Ana Neide. Não, 9 de maio. Pessoal, a lista de presença a gente vai passar lá no grupo, tá bom? É 9 dia de maio. 9, viu, Ana Lúcia? É dia Tá 9. certo. Então dia tá. 9. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.